Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o uso do canabidiol na doença de Alzheimer. Primeira coisa que precisamos saber é que o uso do canabidiol na doença de Alzheimer é off-label. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe uma recomendação nem autorização da Anvisa para o uso do canabidiol em pacientes com Alzheimer. Está em bula somente para uso em pacientes com epilepsia refratária, ou seja, que de difícil controle com os anticonvulsivantes convencionais. Mas o canabidiol está à venda nas farmácias com prescrição médica. E a gente tem visto inúmeros estudos do canabidiol para a doença de Alzheimer, para a doença de Parkinson, para controle de dor, para doenças reumatológicas, enfim. Por quê, gente? Porque em ratos, o canabidiol, ele tem uma ação parecida com anti-inflamatório. E no caso da doença de Alzheimer, parece que reduz a inflamação produzida pela placa de beta-amiloide. E também parece ter uma ação semelhante à memantina, que é uma outra medicação que a gente usa no tratamento convencional da doença de Alzheimer. Em vivo, em pacientes humanos, o que tem se visto? Que o canabidiol diminui sintomas neuropsiquiátricos, ou seja, de agitação, agressividade, psicose, né? Alterações alimentares, de falta de apetite. Isso a gente já tem trabalhos demonstrando isso. Então, na doença de Alzheimer, a gente tem utilizado o canabidiol para esses pacientes. Então, pacientes que estão muito agitados, né, agressivos, que às vezes não deixam a esposa dar banho, que ficam perambulando pela casa e que não responderam ao tratamento com as medicações que a gente geralmente usa, que são antidepressivos, antipsicóticos, e até anticonvulsivantes, controladores do humor, enfim. Então a gente usa para esses casos. E além do canabidiol, existe outra molécula, né, outra substância derivada da cannabis, que é o THC. Então, geralmente se utiliza o canabidiol e um pouco também do THC, né? E essas substâncias, de acordo com alguns relatos de casos, têm ajudado bastante esses pacientes no controle dos sintomas psiquiátricos de agitação. Se essas medicações alteram o percurso da doença ou melhoram a cognição, isso a gente ainda não sabe, tá? Mas acredito que teremos muitos estudos a respeito disso em breve. Outra coisa importante de saber é que o canabidiol não é um óleo qualquer, como se fosse azeite, que você vai lá nos Estados Unidos, traz e começa a tomar. Não façam isso. Por quê? A necessidade é de pequenas doses, e se a gente usa muito, sem controle médico, pode levar a efeitos colaterais, sim. Pode interagir com algumas medicações que o paciente está usando. Pode interagir com antidepressivos, pode interagir com anticoagulantes. Então, é uma medicação que precisa ser prescrita pelo médico e ter acompanhamento médico de perto para a gente saber qual que é a dose adequada para esse paciente. Por quê? Existe uma janela terapêutica estreita que você consegue chegar nessa janela terapêutica, né? E o paciente fica bem, mas se você ultrapassa um pouco a dose, piora os sintomas, certo? Então, a gente precisa chegar nessa janela terapêutica de forma gradual, tá? Para identificar logo qual que é a dose que o paciente responde melhor. Certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo. Se gostaram, salvem, compartilhem e até a próxima.